Olá, estamos dando início agora ao nosso quarto encontro. Nós estamos aqui nas tertúlias criminológicas falando sobre crime, violência e prevenção. E na tertúlia de hoje contamos com a presença do professor Luiz Antônio. Já vou fazer a apresentação logo do professor Luiz Antônio, mas antes de fazer a apresentação do Luiz Antônio, gostaria de dizer que estamos também aqui com o professor Luiz Flávio, né? Estamos sempre juntos aqui nessas nossas tertúlias, que acontecem agora toda terça-feira, a partir das 19 horas. Então, sempre esteja preparado. Toda terça-feira, a partir das 19 horas, temos algum encontro novo no ar. Tema de hoje, um tema extremamente interessante, extremamente importante, e é um tema que é de interesse de todos, que é a questão de segurança pública. E o professor Luiz Antônio vai falar sobre isso, mas antes eu queria passar a palavra aqui para o professor Luiz Flávio, para dar também um oi para o pessoal. Aqui estamos no nosso quarto encontro das tertúlias criminológicas, recebendo hoje Luiz Antônio Francisco de Souza, que é mestre e doutor em Sociologia pela Universidade de São Paulo, pesquisador da área de História da Polícia Civil, Políticas de Segurança Pública, Violência e Direitos Humanos. Vai falar precisamente sobre política de segurança pública. Qual política de segurança pública para o Brasil? É isso? É isso mesmo, mas eu vou complementar ainda a qualificação do professor Luiz Antônio para dizer que, além disso que o professor Luiz Flávio falou, o professor Luiz Antônio também é professor adjunto da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, do campus de Marília, é coordenador científico do Observatório de Segurança Pública e também do Grupo de Estudos em Segurança Pública, o que significa dizer que o professor Luiz Antônio é uma das pessoas mais autorizadas a falar desse assunto, segurança pública, embora a modéstia do professor, que a gente tanto conhece, possa não reconhecer tanto assim, né? Mas, e a gente começa, inclusive, eu ia pedir para o professor começar falando um pouquinho até dessa. Claro que a gente vai falar de segurança pública, mas essa experiência junto ao Observatório de Segurança Pública, que é da própria universidade, é isso? Sim, exatamente. Bom, boa noite a todos e a todas. Boa noite, bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde. É sempre muito bom estar aqui com vocês, não é? É uma experiência incrível para nós, né? A academia, ela costuma falar para si mesma, e quando nós nos colocamos diante de um público mais amplo, né? De um público da área do direito, de profissionais, o nosso trabalho ganha mais relevância, mais importância e mais horizonte, não é? Então, é por isso que existe o Observatório de Segurança Pública, né? Quer dizer, a ideia do observatório partiu da Organização das Nações Unidas. A ideia toda era a seguinte: sobretudo nos países de novas democracias, como é o nosso caso, né? Nós estamos só há 20 anos, né, de uma nova democracia, a falta de informação qualificada prejudica o controle social das políticas públicas, né? Ou seja, em qualquer área de atuação do poder público, a falta de informação, ela prejudica o controle social, ou seja, o controle da população sobre as políticas públicas. Este é um dos pontos principais para a melhoria da qualidade de políticas, sobretudo na área de segurança pública, né? E eu digo, sobretudo na segurança pública, por quê? Porque a área de segurança pública, nestas novas democracias, o Brasil não é diferente de outros países, por exemplo, da América Latina. Nesta área da segurança pública é onde nós temos mais dificuldade de obter informações qualificadas para os pesquisadores, para a elaboração de políticas públicas e para a população de uma forma geral. É inquietante, não é? Ao mesmo tempo, a área de segurança pública hoje, boa parte dos autores dizem com a maior clareza, o que define a segurança pública hoje no mundo não é o uso da força, como se pensava no passado. Hoje, o que define a segurança pública é o uso da informação. E exatamente no contexto das novas democracias, onde esta questão é mais prejudicada. Nós não temos acesso à informação. Daí a ideia do observatório. Quer dizer, a ONU, né, começou a fazer um trabalho desde a Convenção de Viena de 93, no sentido de acesso à informação qualificada. Então, se disseminaram no Brasil observatórios, em várias áreas, né? Observatórios da juventude, da imprensa, alguns muito mais antigos, né? E aí começaram a se disseminar também observatórios na área de segurança pública. Basicamente, o que o observatório faz? Aquilo que o poder público deveria fazer, não é isso? Então, o que o poder público deve fazer? Informar a população as informações básicas sobre a área de segurança pública. Eu, como cidadão, preciso saber.
né? Se eu tenho uma prestação de serviço policial adequada, se eu tenho se as viaturas elas passam, eu posso, qual é o número de telefone que eu posso atender, se eu posso fazer denúncias em relação a uma conduta inadequada de um policial, se os recursos que estão sendo direcionados para a segurança pública estão sendo usados adequadamente. E o que a maioria das pessoas gostaria de saber, né, e que é um tema de um grande debate, uma grande polêmica, se esses recursos estão sendo eficazes e eficientes para a redução da criminalidade e, em última instância, se esses recursos estão sendo bem utilizados para me dar uma sensação de segurança. Porque, fundamentalmente, numa sociedade, né, democrática ou numa sociedade baseada no princípio do Estado de Direito, da regra da lei, né, as liberdades precisam ser garantidas. E as liberdades sendo garantidas, os indivíduos eles se sentem seguros. A segurança é uma função política da maior importância. Sem segurança, as pessoas evitam o espaço público, elas evitam o contato com outras pessoas, e isso, evidentemente, tem efeitos políticos, e, no caso, efeitos políticos devastadores, deletérios. Porque é exatamente nesse contexto que emergem as teorias e as políticas salvacionistas, né? Daquela coisa que se resolve os problemas com o passe de mágica. Nós estamos em período eleitoral, né? Período eleitoral, né? Esses passes de mágica começam a acontecer. Enfim, no ambiente do observatório, nós acompanhamos, portanto, os dados, tentamos qualificar a partir de pesquisas acadêmicas esses dados, disponibilizamos um portal na internet para pesquisadores e cidadãos de uma forma geral, convidamos as pessoas a participarem também deste contexto, né, de observação das políticas de segurança pública e, claro, acompanhamos as tendências internacionais, aquilo que funciona, aquilo que é bom, aquilo que não é bom, né? As características principais do modelo que foi adotado no Brasil, criticamos, né, os pontos e os aspectos problemáticos deste modelo e assim por diante. Então, quer dizer, o observatório ele cumpria esse papel, né? E é interessante que até no âmbito hoje do Ministério da Justiça e da Secretaria Nacional de Segurança Pública, no contexto do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o famoso PRONASSE, né, há também a indicação da necessidade de criação de observatórios de segurança pública. Tanto no âmbito do poder público, das instituições, secretarias de segurança pública, mas também no âmbito da universidade ou de organizações da sociedade civil. Então, passa-se a ideia, né? Eu acho que esta é outra questão que precisa ser discutida bastante, né? Nós sempre temos uma visão tradicional, que é equivocada hoje, né, no Brasil, de que segurança pública é um problema policial. Não é isso? Quer dizer, nós partimos do pressuposto de que segurança pública é um problema de polícia, não é verdade? Então, tudo que diz respeito à segurança pública, nós achamos que as instituições policiais devem atuar, né? Então, isto de um lado provoca um certo problema, no sentido de que as instituições policiais, elas são muito limitadas no mundo inteiro, né? Elas têm uma capacidade muito limitada de nos prover segurança pública. Elas são capazes de prover outra coisa, segurança pública há polêmicas, não é? Então, as instituições policiais, elas não dão conta da segurança pública. A segurança pública é um contexto muito mais amplo. Se nós falarmos, por exemplo, de política criminal, né? Política criminal, por exemplo, abarca instituições policiais e instituições judiciais e instituições sociais, né? Segurança pública teria mais ou menos o mesmo recorte da ciência criminal. Então, esta tendência nós precisamos criticar, quer dizer, segurança pública envolve uma construção muito mais complexa, envolve um desafio muito maior do que simplesmente apostar na ideia de que segurança pública é combater o crime. E no caso de países como o Brasil, né, todas as tendências e os números estão apontando nesta direção. O que está acontecendo? ênfase muito grande na segurança pública. Segurança pública tornou-se pauta política. Depois de muito tempo, de muita resistência, tornou-se pauta política. Está no debate na federação, nos estados e nos municípios. E no interior das comunidades. Então, isso é uma coisa importante. Agora, o fato de ter se tornado pauta pública não quer dizer que a percepção que nós temos da segurança pública tenha sido aprimorada. Muito pelo contrário.
na maior parte das vezes, né, é aquela coisa do pânico, né, do punitivismo, né, do endurecimento penal, né, daquela coisa de que política de segurança pública é prender, julgar e condenar e manter os indivíduos afastados da sociedade. Isto não é política de segurança pública. A política de segurança pública engloba isto. Quer dizer, isso é uma atividade persecutória do Estado tradicional, que o Estado tem que manter. Mas a política de segurança pública envolve um repertório muito grande de atividades que caminha necessariamente para a questão da prevenção, né? Então, esta é uma outra questão importante que a gente tem que discutir no contexto do Brasil contemporâneo. Quando falamos de política de segurança pública, se nós quisermos implementar, né, seguir as tendências internacionais, que nós chamamos inclusive de boas práticas, né, nós temos que seguir no sentido de prover o Estado e a sociedade, a comunidade, de mecanismos de caráter preventivo à segurança pública. A ênfase nossa é polícia e repressão. O efeito, todos nós sabemos qual é, né? O efeito básico dessa tendência de olhar a segurança pública como um problema policial e criminal e punitivo, o efeito disso é óbvio, não é isso? Aumento do custo que o Estado paga, portanto, que nós pagamos por impostos, com instituições encarceradoras, né? E aí nós temos essa tendência, né, que está amplamente divulgada e debatida, inclusive aqui, né, por vocês, né, nos cursos, nas atividades, dessa expansão da massa carcerária no Brasil, né, o Brasil chegando ao número absurdo de o 4º país mais encarcerador do planeta, sem necessariamente nós termos uma melhora na condição da segurança pública. Né? Isso, então aqui, Luiz Antônio, duas observações. Para a gente prosseguir depois, nós vamos ter que voltar ao tema prevenção, voltar ao tema encarceramento massivo, que é um movimento de 90 para cá, com certeza explodiu tudo. Duas coisas. Primeira coisa, a falta de informação sobre segurança pública e até mesmo sobre criminalidade e tudo. Isso é por acaso ou isso é intencional? Porque na medida em que eu não informo a população, mantendo a população na ignorância do que está se passando, eu continuo praticando minha política, velha política. No Brasil, a velha política é tendencialmente de extermínio. Mata-se muitas pessoas, 1.200.000 pessoas quase foram assassinadas no Brasil, de 80 até hoje. Nós temos o nosso delitômetro que mostra isso com toda clareza. Então, essa falta de informação, em primeiro lugar, ela é, por acaso, ela é intencional? Intencional. Número 2, que nota o Brasil hoje receberia sua em termos de segurança? De 0 a 10, que nota dá para o Brasil e por que essa nota? Então vamos começar pelo mais polêmico. Vão me crucificar lá fora, mas eu dou nota 5 para o Brasil. 5 para o Brasil? 5 para o Brasil, porque metade do que o Brasil faz hoje, que está fazendo hoje, é equivocado. E metade, que não é nem a metade mais importante do ponto de vista de investimento orçamentário, de efetivo, de inteligência, etc., etc., mas metade do que está sendo feito, sobretudo no âmbito federal, né? É importante falar do Ministério da Justiça, do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, né, do DEPEN, né? É importante falar dos programas nacionais, Programa Nacional de Direitos Humanos, que estão aí apontando uma tendência interessante. Então, metade, vamos dizer assim, está abrindo uma nova perspectiva. Não é? Nós estamos vislumbrando uma diferença, mas a metade... Os 5, né, dessa nota que eu não dei, nós estamos ainda, se olhar o padrão de investimento na área de segurança pública no Brasil, ele ainda é um padrão muito conservador, nesse sentido mesmo de que segurança pública é vista ainda como um problema, é política de Estado. Segurança pública não é vista como política pública ainda no Brasil. Por exemplo, o Brasil tem uma enorme tradição em políticas públicas na área da saúde. O que está acontecendo no Brasil contemporâneo em relação à área de saúde? As condições de vida da população, as taxas de mortalidade infantil, etc., etc., estão reduzindo a níveis
estão chegando a níveis internacionais. Na área da educação, apesar dos indicadores de educação básica e média não serem bons, mas o Brasil, a partir de políticas públicas na área de educação, tem conseguido colocar as crianças e os jovens na escola, tem reduzido, quase abolido o analfabetismo e assim por diante. Agora, e na área de segurança pública? Aí já é outra coisa. Nós não podemos discutir segurança pública, não podemos divulgar as informações, não, porque é sigiloso, é segredo. Segurança pública no Brasil ainda é vista como política de Estado. E no sentido de política de Estado, claro, nós temos uma tradição aí, né, no Brasil autoritária, que ainda não desapareceu totalmente, e que coloca a segurança pública atrelada às Forças Armadas, não é isto? Com uma concepção ainda militarizada de segurança pública. Eu não estou falando mal das polícias militares, não é assim, porque são as polícias militares. Não, a concepção de segurança pública inteira, ela é militarizada. E como ela é militarizada, é claro que tem uma lógica de segurança nacional. É política de Estado. Então, qual é a lógica da segurança pública? Efetivo, armamento, luta contra o inimigo, controle de fronteiras, controle, checagem de circulação de pessoas. A ênfase é toda uma ênfase de controle territorial, que, aliás, é mal feito. Não é? Ainda é muito mal feita no Brasil. Se nós pensarmos política pública no sentido de política urbana, de segurança pública no sentido de política urbana, de acessibilidade, de acesso a direitos, né? de combate ao crime organizado, de desmantelamento do controle territorial do crime organizado, que, aliás, são traficantes e policiais aposentados, né? Os milicianos em vários lugares, né? Traficantes e criminosos que estão detidos. Nós estamos criando soldados para o crime organizado, quando nós colocamos pessoas atrás das grades no Brasil. Então, é política de Estado, nós não podemos interferir, a comunidade não é chamada para interferir, não é? Os especialistas não são ouvidos, aliás, os especialistas não têm acesso às informações. Então, voltando à primeira pergunta, não é? Por que não tem acesso à informação? É política de Estado. Se é política de Estado, não cabe ao cidadão, hipoteticamente falando, fazer a avaliação dela. Como que você vai fazer a avaliação do Exército? Alguém nos chama para fazer a avaliação do Exército, ou da Aeronáutica, ou da Marinha? Nós queremos comprar equipamentos modernos. Quais nós vamos comprar? Qual é a política que o Exército tem que adotar? Não é? Alguém nos chamou para falar sobre os colégios militares? Existem colégios militares, são recursos públicos, não é isso? São, aliás, os melhores colégios, os melhores avaliados, mas a maioria das pessoas não faz ideia que existem colégios militares. É uma lógica de Estado. Nós precisamos romper com esta lógica de Estado. E aí continua. Então, por que, afora o fato de ser uma política de Estado e, portanto, é de segredo, né, nós não podemos interferir nisto, temos que mudar, evidentemente, essa concepção equivocada, né, a respeito do que é política de segurança pública. Agora, os especialistas falam, política pública é aquilo que o Estado faz e o que o Estado também não faz. Né? Então, se o Estado oferece informação, isto é um critério para avaliar a política pública do Estado. Se o Estado não oferece informação, isso também é um critério para avaliar. Então, quando o Estado não presta informação, ele está dando um sinal para nós. Quando os governos não liberam acesso dos pesquisadores da população para a informação na área, eles estão dando uma notícia para nós. Qual é a notícia? É mais cômodo manter uma máquina burocrática, caríssima, onerosa, lenta, problemática, né, sem muita informação para as pessoas criticarem, do que você tentar mudá-la. É mais difícil mudar do que manter. Mesmo aquilo que se mantém não funcionando, é melhor. Deixa assim, deixa como está. E nós sabemos, ao longo da história do Brasil, sobretudo de 85 para cá, todas as tentativas de reforma mais radical do nosso modelo de segurança pública sofreram fortíssimas críticas por conta das corporações, dos interesses corporativos, né? E foram amputadas na origem. Né? Agora, professor Luiz Antônio, para a gente ir para o segundo bloquinho, deixa eu contextualizar isso. De certa forma, nós tivemos um plano
de Segurança Pública com Cidadania, o PRONASSE, né, um programa, aliás, nacional de segurança pública. E no segundo bloquinho, que a gente tem que encerrar esse, então, eu queria já provocar no sentido de falarmos um pouquinho desse nosso Programa Nacional de Segurança Pública, se naquela nota 5 que foi dada para a nossa segurança pública no Brasil, se essa nota 5 o plano, ou esse Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o PRONASSE, está dentro dos 5 ou está fora dos 5? Mas a gente falaria isso, então, já no nosso segundo bloquinho. Já voltamos em seguida.